Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando e onde você estiver, começa aqui o teu, meu, nosso Star Podcast, onde nós em breve contaremos também a sua história. Lembrando você que a gente só tá aqui porque a gente tem pessoas que acreditam no nosso projeto, acreditam na cidade, acreditam no Store Podcast e também acreditam na tua história, que em breve será contada aqui. E para isso a gente conta com os nossos colaboradores, patrocinadores ou qualquer outro adjetivo que você achar melhor. É assim, a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi é fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. Você que está precisando de um fisioterapeuta, corre para lá, é uma profissional que vai lhe atender e socorrer você. Lembrando que também você pode economizar comprando no Super Vale, onde o varejo e o atacado é aqui. Também você está com a causa na justiça, precisando resolver algum problema, alguma dúvida, procura o Ademir Cruvinel Advogados. Lá você vai encontrar uma solução ou um caminho para resolver o teu problema. Também tem a Celeiro, Casa do Cowboy. Lá tem calça jeans, chapéu, canivete, tem de tudo para o seu pet também. Você vai encontrar ali na Celeiro Center. Também a Semiplan Genética e ATF, sêmen e corte, e também leite das maiores centrais do mundo. Também a Ruralis, compra e venda de imóveis rurais urbanos. União Farma, a farmácia do Adeilson. Sua saúde em primeiro lugar. Você precisou de um remédio, liga lá, eles vão te entregar e você vai ficar bem atendido. Atlética Academia, Academia do Lisandro. Lá tem profissionais que vai lhe orientar a fazer os exercícios para você chegar na forma que você quer. Também o LIB, Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o nosso amigo Linaur, que faz parte aqui da família Barbieri e também está com um projeto bacana ali na Santa Casa, um laboratório especial ali. E também o Paulo Coelho, rações sal mineral, proteinado e herbicida. E também com o nosso amigo Carlinho, com o Alto Posto Central e o TRR Vale Diesel. Quer comprar diesel aí por seu trator na sua fazenda? Vai lá, tem um preço bacana, competitivo, onde você vai estar economizando. Lembrando que também eles levam aí até na tua fazenda também o diesel se você precisar. Também para o teu carro, um combustível de qualidade, onde você vai ter toda a segurança para o motor do seu carro, para o carburador do seu carro e também para a sua injeção eletrônica. Vai lá e abastece no Alto Posto Central. Nosso amigo Carlinho, que também acredita nas histórias lindas contadas aqui. Também queremos agradecer, ele já veio aqui no primeiro programa e ele está vindo também nesse programa para trazer uma palavra, trazer uma mensagem, até porque é Natal. E aí a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre o Natal, os valores perdidos, os valores esquecidos e o que está por trás dessa mensagem linda que nós deixamos de vivenciar e de acreditar. E também esse programa ele é feito junto com o Dr. Luiz Arthur, que estamos juntos nessa empreitada, né, Luiz? Para contar essas histórias aí. Tem cada história bacana, né? Nossa, eu tô apaixonado por esse projeto, né, que nós dois abraçamos, que nós dois estamos tocando. É tão bacana, tão inspirador e bacana ver a repercussão que está dando na cidade, as pessoas conversando com a gente, que estão assistindo, né? Isso aí é gratificante
E que motiva a gente, né? Motiva a gente a continuar, né? É verdade. É só que a gente tá no caminho certo, né? É verdade. E que bom que hoje a gente está com o pastor Mauro aqui. Mauro, isso, estamos com ele vai falar tudo sobre o Natal, tá? Você que nós parou... vamos falar sobre nós vamos falar sobre o Natal. Vamos dialogar aqui, né? É um bate-papo, é isso mesmo. É verdade. Mas tudo isso, né, nasce no coração de Deus. Todo o projeto, né, onde Deus é glorificado, exaltado, nasce do coração do Pai. É verdade. E é isso que aconteceu aqui nesse podcast, né? Deus está no centro, né, de todas as coisas nesse lugar. Olha, que bacana. Obrigado, pastor, por mais uma vez estar participando aqui. Ele é o primeiro a estar pela segunda vez aqui com a gente, né, e engrandecendo, trazendo a palavra de Deus. E eu e Freitas pedimos para o pastor estar hoje aqui. Ele prontamente veio, né, trazer essa palavra. E nós estamos aí, né, nessa semana de Natal. Então, o pastor escolheu um texto, primeiramente para ele estar lendo, né, sobre essa passagem. E depois vamos bater um papo, conversar, né, pastor? Isso. Freitas. E o Luiz falou para você trazer uma coisa insignificante? Oi? O Luiz falou para você trazer alguma coisa insignificante para o nosso programa? Não. O senhor tem? Qualquer coisa que é insignificante, que não vai fazer falta, lá no seu carro, o senhor não tem nada para trazer para nós? A gente para um pouquinho aqui para você ir lá. Ah, é? Não tem nada insignificante para trazer pra gente, que agora é assim, a pessoa vem e o senhor já é o último, tem que deixar, que ele não vai voltar mais no ao vivo, né? Alguma coisa que é insignificante, porque a gente trouxe a menina da Carvoeira e ela trouxe pra gente, falou assim, ela falou, não, isso é significante, eu compro de caixa fechada, porque sempre eu perco, esqueço, e eu peguei e trouxe pra você, é um prendedor, tá ali guardado. Olha só. E aí a gente estamos, né, eu achei que você tinha mandado mensagem pra ele. Eu peço desculpa, a gente vai nessa... Uma é a correria da vida, e outra é que no primeiro a gente não começou e perdi isso no meio do caminho aí. E é bacana, né? A gente estamos copiando isso, né? Até de um outro Story Podcast famosíssimo no Brasil. E falou assim, e é legal que é um ponto de partida até pra gente ter uma conversa legal e tal. Legal. Porque sempre, isso que é insignificante por causa disso. Ali começa uma conversa legal, bacana, né? Mas fica devendo então pra próxima. Devendo. Tá verdade. Bom? Aí quando o senhor vier ministrar aqui nas próximas vezes. Isso. Né? Mas e aí? E o Natal? Já vamos falar sobre o Natal. Você escolheu o que pra nós aí, pastor? Nós vamos ler aqui o Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, né? O capítulo 1, os versículos 18, que fala sobre o nascimento, a partir do versículo 18, e depois, em sequência aqui, o capítulo 2, que diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, achou-se grávida do Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la a desonrá-la pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como a sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher, contudo não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao primogênito, e José colocou o nome de Jesus. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e indagaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os principais dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta.
Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre os principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e as estrelas que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamarei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação, e Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos o que procuram tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para as regiões da Galileia. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se assim o que fora dito pelos profetas: ele se chamará Nazareno. Amém. Muito bem. Esse texto ele é muito rico, tanto esse texto quanto do Evangelho de Lucas, né? Lucas capítulo 1, capítulo 2 também narra ali o nascimento, a história do Cristo, né? E nós estávamos conversando aqui sobre isso, né? No início de tudo aqui havia uma intensa manifestação dos anjos de Deus falando, né? Falando com José, falando com os magos, falando com os pastores. Você vai perceber esta ação de Deus, né, nesse momento da história. Então, iniciando aqui, refletindo sobre o Natal, né? Natal, para nós cristãos, é a vinda do Messias, né? Do Emanuel, do Deus que fez carne e habitou entre nós, né? Natal para nós é isto, é Cristo nascendo, Cristo vindo ao mundo, aquele que estava junto ao Pai, ele vem e ele nasce para mudar a realidade de muitas pessoas, né? Natal, aí pensamos sobre Natal, sobre nascimento, né? É nascimento. Natal é um nascimento, né? Pastor, que circunstâncias, historicamente falando, o Messias nasce?
Dá um contexto para a gente, na época, o que vinha acontecendo em Israel, né? Para a gente saber da fragilidade que aquela criança estava passando e pelas dificuldades que ia atravessar, né? Para a gente colocar no contexto aí, o que vinha se passando naquela época. O povo de Israel, né? Eles aguardavam o Messias, né? Só que o Messias que eles aguardavam, ele era um Messias muito semelhante a Davi, né? Eles queriam alguém para governar, para assumir o reinado, né? Então, essa era a visão do povo judeu, né? Que eles aguardavam esse Messias. O contexto da história aqui do nascimento de Jesus, quando você percebe um pouco antes, né? Deus preparando ali todas as coisas, né? Chamando o João, o Batista, né? O Zacarias primeiro lá, Isabel, pai e mãe de João Batista, que prepara o caminho, né? Prepara o caminho para a manifestação do Cristo. E esse período é um período que acontece após aquele período que chamamos esse período interbíblico, né? Ou 400 anos de silêncio, né? Onde parece que Deus se cala, e agora não ouve mais a voz do Senhor, ele não fala tanto como falava ali, né, através dos profetas. Então, nesse tempo, o Cristo vem, né? Primeiro nasce João Batista, e depois vem o Cristo, onde as pessoas estavam ali em escuridão. O texto bíblico diz bem claro isso. As pessoas estavam perdidas, né? Sem esperança. Havia essa ausência do verdadeiro Deus no coração humano, né? Pois a religião perde o sentido, porque torna-se apenas algo vazio, né? Os sacrifícios no templo, você percebe que apenas um ritual vazio sem vida. Então, a religião, né, ela está agora só naquilo que é formal, naquilo que é aparente, naquilo que é ritualístico, né? E esquece daquilo que é essencial, que é a verdadeira adoração de coração. Então, nesse momento da história, o Cristo vem, né? Onde o império reina, né? Você percebe também essa guerra pelo poder, né? Isso sempre aconteceu. E Jesus, ele é aquele que vem, e quando ele nasce, você percebe esse movimento, né? Tanto da religião, o medo de perder aqui o templo, né? O status do templo, e também os líderes políticos, né? Porque no capítulo 6 do Evangelho de João, você percebe ali que depois, né, Jesus, já cumprindo seu ministério, quando ele multiplica os pães e os peixes, o povo queria fazer de Jesus um rei, né? Mas Jesus fala: não, vocês estão equivocados, né? Eu vim para servir, eu vim para ser um rei, mas não um rei humano, um rei divino, o reinado de Cristo é eterno, né? Então estabelece nesse momento da história, esse Cristo vem, e para mim assim é algo muito profundo, muito interessante, porque tudo muito simples, né, que acontece com Jesus. A família, Maria, José, embora essa maneira de Deus agir, né, na história é algo maravilhoso, né? Que ele escolhe pessoas, ele chama pessoas, e a pessoa entende o chamado, né? Coloque-se à disposição, porque nós precisamos aqui, nós precisamos atentar para Maria e José, porque imagina só você, né? Maria, uma mulher temente a Deus, que agora, né, ela talvez assim, humanamente falando, ela não entende muito bem quando o anjo disse: você vai conceber do Espírito Santo.
É natural, né? Imagina assim, o normal seria ter um relacionamento com o homem, né, e engravidar. Agora, o anjo vem e fala para ela, né, que ela conceberia do Espírito Santo. Então, Maria, eu creio que ela, mesmo não entendendo, mas é muito rico aquilo que o cântico de Maria em Lucas, né? Que ela no cântico ali expressa essa alegria de ter sido chamada por Deus para cumprir com esse propósito, né? Eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo na história, né? Quando a gente se debruça, eu estava hoje meditando e me debruçando nesse texto de Mateus capítulo 2, eu comecei a puxar pela história e estava vendo, né? A família de Herodes o Grande, que era o rei na época de Jesus que nasceu, né? Ela reinou por 100 anos. E a trajetória de Herodes o Grande é uma trajetória terrível, né? Um rei que mandou matar a esposa que ele mais amava. Ele teve 10 esposas, a esposa que ele mais amava, que era Mariana, ele mandou matar. A sogra fugiu para o Egito, ele mandou matar a sogra. Os 2 filhos ele mandou matar estrangulado, né? No Sinédrio ele mandou matar 45 pessoas que compunham o Sinédrio, que a composição total era de 71, então mais da metade ele mandou matar, né? Então era esse rei sanguinário que queria tudo pelo poder. Né? Então eu imagino, né, você nascer numa situação de um rei que está ali com pleno poder, né, maior que é o Império Romano, e você ser perseguido, né? Eu fico imaginando isso, né? Um rei com poder total perseguindo um recém-nascido. Ou até mesmo uma mulher, né? Que está gerando, né? E hoje a gente vê as complicações que tem uma mulher quando ela vai ser está gerando, né? As primeiras semanas. Ela poderia ter sofrido um aborto instantâneo a qualquer momento. É que a gente leva em consideração a perseguição dele, mas e antes, a perseguição antes? Né? Porque ela sofreu, porque ela vivia com a perseguição religiosa, porque como uma mulher vai dar à luz a um filho do Espírito Santo, sendo ela virgem, sem ter mantido uma relação sexual, hora depois ela teve essa relação sexual, Jesus teve os seus irmãos, inclusive né, Tiago, o livro de Tiago é um dos irmãos de Jesus e está no cânon sagrado, que nós chamamos de Bíblia, e a questão, assim, a mulher preparada para aquele momento, né, sofrendo tudo aquilo, ela sofre perseguição, ela não vai de avião para o Egito, ela não vai num carro de boi, ela não vai de carroça, ela vai a pé, né, ela vai a pé com o bebê no colo. Antes, ela fica 3 meses na casa de Zacarias, se escondendo, né, e aquela turbulência, não pode botar a cara na janela, né? Então, você vê que uma mulher, quando fica grávida, ela fica chata pra dedé. O homem tem dificuldade de olhar pra cara dela, porque nada tá bom, nada presta, e ela sobrevive a isso tudo, né? E ela é forte o tempo inteiro. Ela tá sempre à disposição para fugir, ela tá sempre à disposição para ter um caminho. Você não vê ela murmurando, você não vê ela, né? Pelo menos a Bíblia não relata isso, né? E a gente esquece, tá certo, ela correu, mas e antes? Ela estava gerando uma vida dentro dela. E ela consegue vencer a etapa do aborto. Porque imagina, hoje as mulheres nem trabalham, né? Já sofrem um aborto, tomam um susto, perde. Várias pessoas que eu já vi, várias mulheres perderam 2, 3 filhos porque tomaram um susto e perdeu. E o susto dessa mulher que era o tempo inteiro. O tempo inteiro é o nosso salvador, né? Vencendo até um aborto instantâneo. É muito interessante aquilo que acontece quando Maria vai na casa, citando aqui Isabel, né? Que há uma testificação ali que ela fica cheia do Espírito Santo, né? Quando ela vai e encontra com Isabel, né? Que estava grávida de João Batista, aquele
que prepararia o caminho para o Cristo, né? Aquele que anuncia a vinda do Cristo, do Messias. Lembrando que é o primeiro encontro e eles só vão encontrar 30 anos depois. Sim, é muito interessante. Eu vejo assim, essas ações de Deus, né, para cumprir com o propósito dele. E muitas vezes, humanamente falando, você fala, meu Deus, que coisa. Eles sonham bem, é algo assim bem real, né? É um sonho aqui, mas um sonho muito real. Tanto é que quando José o anjo fala com ele em sonho, Deus fala através do anjo em sonho, o que ele faz? Ele obedece. Ele obedece. Então, assim, era muito forte isso, esta ação de Deus na vida dos seus nesse tempo, né? Nesse tempo em que Jesus está aqui para nascer, né? Então, esse nascimento de Jesus, ele traz um divisor de águas, né? Aquilo que era impossível aos homens, agora é possível. É possível, porque Cristo veio, né? O nascimento, ele traz também consigo esta alegria, né? Natal também é alegria, né? É a manifestação desse amor de Deus. Eu não canso de repetir, né, que a maior expressão do amor de Deus é o próprio Cristo, né? Esse Cristo que vem e que se identifica com os mais humildes, né? E não só os humildes, que eu digo todos, né? Com o rico, que é um pobre, com o aleijado, com o pecador, com a pecadora, né? É aquele que vem e identifica com o ser humano. Então, o Natal tem a ver com o nascimento, né? Mas também com o amor de Deus manifesto. E a transformação da humanidade. O marco divisório é essa transformação, né? Você vê, aqueles que recebem o Cristo. E também tem muito a ver com perseguição, né? Também, né? Enorme perseguição, né? Claro. O rei Herodes, o Grande, era tão maligno que o imperador romano chama ele a Roma para dar um pito nele, né? Ó, coisa tá demais por aí, né? Para aí, rapaz. Vai devagar, né? O imperador romano pega e fala, né? É melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. Imagina que nível de rei com plenos poderes tinha. E com a chancela do maior império que até aquele momento existia, né? E outra coisa que me chama a atenção não encontrou lugar, né, nos hotéis da época, na Estebagem. Uhum. Aí, para cumprir a palavra do Senhor, aí nasce ali no manjedoura, né? Então, assim, é esse lugar preparado por Deus, na verdade, né? Deus, ele está no controle da história. Então, ele não perdeu o controle da história. Não. Muitas vezes a gente vê tudo, até nos dias atuais, acontecendo tantas coisas, né? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Né? Uma coisa que eu queria que a gente tocasse no assunto, nesse bate-papo informal que a gente está, é a gente desmistificar algumas coisas. Na verdade, não foram 3 reis magos, foram 3 magos vindo do Oriente. Sim. Para lá. Né? E também outra coisa que é interessante, né, pastor, a gente também falar e explanar, é que não tem nome esses 3 magos. Falam, né, Baltazar, Melchior e Gaspar, é isso? É isso. E não existe isso na Bíblia. Na nossa Bíblia nós vamos encontrar isso, né? É claro que eles tinham nome, óbvio isso, né? Mas você percebe que eles vêm e eles encontram com Cristo e há uma transformação na vida deles, né? Uhum. Tremendo. Quando eles veem o Cristo, eles oferecem ali incenso, mirra, né? Eles oferecem ao Senhor e quando eles vão retornar, eles são obedientes à voz de Deus, né?
eles obedecem à voz do Senhor. Ou seja, eles não voltam para avisar Herodes. Sim. Porque Herodes ele não queria vir adorar o menino Jesus. Ele queria vir matar o menino Jesus. Né? Porque Herodes, qual era a visão dele? Né? Que o menino estava trazendo o quê? Perigo para o seu reinado. É um sucessor, né? Ele vai tomar conta aqui, ele vai tomar meu lugar, né? Então, olha só. Mas não, Jesus ele não estava preocupado com isso. O Cristo, o reino que ele veio estabelecer, é o reino de justiça, é o reino de paz, de alegria no Espírito. Não um reino humano, né? Mas eles confundem, eles pensam que Jesus está à procura dele. E não, esse ele vai tomar meu lugar, né? Então, assim, é muito interessante isso. Quando eles vêm, eles trazem os presentes e eles ouvem a voz do Senhor, né? Eles ouviram a voz de Deus. Sim. E, tipo assim, não cortando, antes de ele ouvir essa voz, o que me chama a atenção no texto em si é a estrela. Né? Ele chegou, ó, vimos uma estrela, né? E é um senso, assim, o senso crítico que eu tenho, porque essa estrela eu acho que ela estava mais no coração, porque se você seguir uma estrela, Luiz Arthur, você roda meio planeta. Você roda meio planeta se você seguir uma estrela no céu. Essa estrela estava no coração deles. Era como se o Espírito Santo de Deus estivesse guiando eles, e eles dizem isso de estrela, chamam isso de estrela. Vimos uma estrela. Isso, né? Eu vejo assim, viu, Freitas? Pode até que eles estejam visualizando alguma coisa, mas isso é uma ação do próprio Deus, né? Conduzindo eles. Mas isso que o Freitas também está falando vai muito de encontro que eles não vão direto a Belém. Primeiro eles vão a Jerusalém. É ali em Jerusalém que era a capital, o centro, né, da religião. Ali eles descobrem, né, em Isaías está, né, a passagem que fala que iria acontecer, né? Sim. Então, dali eles vão para Belém e descobrem, né? Então é isso que você está falando. E aí eles veem uma estrela, e essa estrela estava dizendo, né, que olha, o rei dos judeus chegou, né? Mas é interessante que eles vão nesse lugar, obviamente, vai em Jerusalém, comunica Herodes, né? Herodes fica perplexo com aquela situação, não se deixa transparecer, né? E os magos eufóricos, podemos dizer, que nem percebe isso, né? Que o Espírito Santo de Deus teve que chegar e dizer, o anjo, né? Opa, não vai por esse caminho não, vocês vão voltar por outro caminho, não vai lá. E a grandeza, né? A grandeza de um Deus que está avisando a três pessoas que eram referências, que trazem presentes que eram necessários, né, para o cuidado de Jesus, né? Que a gente não pode esquecer esses presentes. E você vê que Maria não tinha condições, José não tinha condições, né? Zacarias não tinha condições. Imagina um profeta num período interbíblico. Que valor ele tinha? Porque nesses 400 anos, né, que o pastor citou aqui, teve profetas. Sim. E aí você fecha o curso com o profeta Malaquias, depois você só vai escutar um profeta chamado Zacarias, né? Nós estamos falando de 400 anos, né? E os outros que não tiveram, não foram mencionados nessa trajetória, né? E aí aparece um profeta por nome Zacarias, sem dinheiro algum, sem recurso algum, e recebe na sua casa e fica ali 3 meses, né? E eu fico vendo assim, imaginando, né? Só a chegada foi aquela felicidade dos 2 fetos. Imagina 3 meses ali o que era de alegria, né, misturado com sofrimento, com momento tenso de guerra, né? E aí você vê os 3 magos, segue, dá os presentes, se encantam, se alegram e volta, né? E você percebe assim, o que acontece, né? Porque para alguns aqui era o Messias, para outros não, né? Então havia essa mais um profeta, mas alguém que
que está vindo aí, mas não tem nada a ver com o Messias, né? Então, assim, mas para aqueles que... Porque você percebe o quê? Que aqueles que têm essa visão, que recebem esta revelação, né, que eles começam a anunciar aquilo que eles viram, né? E isso incomoda muitos, né? Tanto aqui o Herodes, né? Quanto os sacerdotes do templo, né? Mas como pode ser isso, né? Agora... E nesse momento histórico também o Sinédrio estava corrompido. Sim, corrompido, né? E então você vê, Jesus nasce, né? Como algo assim tão simples, tão singelo, né? Com uma plantinha, né? Isaías descreve bem isso. Quem deu crédito à nossa pregação? E aqui manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo, como aquela plantinha, uma raiz de terra seca. Aquela terra seca. Então, olha só, 53 Isaías descreve tudo isso, né? Esse nascimento do Cristo, que parecia ser algo muito insignificante, mas que essa planta ela começa a crescer, né? Então o ministério de Jesus é assim. Ele parece muito insignificante. Maria, José carpinteiro, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Para aí. Galiléia é uma das regiões mais pobres que então, tem. Não viria do palácio, né? Não, ele nasce, ele vem e essa plantinha começa a crescer, né? E incomoda muitos. Incomoda por quê? Porque ele tem alguma habilidade com armas, com isso. Não. A vida dele incomoda. O amor dele incomoda, né? A vida desse Cristo começa a incomodar as pessoas. Porque imagina só, você vem num contexto de guerra, de disputa, de poder, as pessoas pisando na outras, destruindo a outras, vem alguém, né, totalmente diferente. Alguém simples, humilde, né, que identifica com todos, tanto com aquele que é lá da alta sociedade, quanto aquele que está lá, o mais simples da sociedade, né, que está marginalizado. Pastor, o podcast é bom que a gente vai e volta nos mesmos assuntos. Mudando um pouco, o que leva hoje a gente simbolizar o Natal como um comércio, como um dia de se dar apenas presente um para o outro, de comer desesperadamente, se não tiver certas coisas na ceia, parece que o Natal não vale a pena. O que leva essa transformação, essa virada? Então, nós falamos aqui que Natal é nascimento, né? Natal é amor, Natal também é transformação. Quem sabe pode ser o momento da sua transformação esse Natal. É verdade. Pode ser que talvez você até tenha deixado de passar desapercebido o próprio Cristo na sua mesa, né? E o quanto é importante isso, nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. A esperança é o próprio Cristo. Então, na sua ceia, lembra do Cristo, em primeiro lugar. Nós não estamos dizendo aqui que não seja importante essa união da família, né? Natal é essa coisa gostosa, né? Que a família se reúne, enfim, né? Há confraternizações, isso é muito bom. Agora, nós não podemos esquecer do Cristo. Ele é o sentido do nosso Natal, né? E ele se transforma. Natal também tem tudo a ver com transformação, porque foi para isso que Cristo veio, a transformar aquilo que estava em caos. Mas onde é que nós nos perdemos, pastor? Essa que é meu questionamento até de vida. Aonde foi essa transição que nós nos perdemos, que ficou tudo assim,
muito no comércio, muito na golutice, né? Onde que isso se perdeu? Então, eu creio que aí, se você observar também, vai introduzindo outras coisas, né? Sim. Como o Papai Noel, né? Uhum. E o Papai Noel... O Papai do Céu virou Papai Noel. Papai Noel, aí complica, né? Papai Noel, embora, né, o Freitas fala um pouquinho aí sobre o Nicolau, né? Que era uma pessoa realmente caridosa, que tudo começou muito com... tinha um fim proveitoso, né? Uma boa intenção. Sim. De presentear as crianças, anônima, né? Lava-lações, por exemplo, mas depois isso muda totalmente, né? O Papai Noel hoje, me parece que ele está tomando esse espaço aqui do Cristo nas Sim. nossas festividades, Sim. né? Sim. E ele não pode. O Cristo é o centro do nosso Natal, não Papai Noel, não a árvore de Natal, não. É o próprio Cristo, é Ele que é o centro do nosso Natal, é o sentido do Natal, porque o Natal sem Cristo, ele perde o sentido. Ele fica apenas uma festa a mais, uma comemoração a mais. Então eu vejo isso, são vários fatores, viu? O próprio esfriamento religioso, o esquecimento do próprio Deus e do Cristo. Porque as pessoas, não você aí, você não, você lembra aí de Cristo sempre, né? Mas quem sabe Cristo tem passado desapercebido, né? Mas que ele possa encontrar aí lugar na sua vida. Sabe, eu me questiono, né? Por que nesse momento que nós estamos reunidos em família, na hora da ceia, a gente não fala de Cristo, a gente está entre os próximos, a gente não lê uma passagem, né? Não tem uma oração, é só a comida, né? E beber, se não beber também, daí não vale a pena, né? Não vale a pena. Velho até morrer. E terminou, assim, eu acho, de você pensar no próximo. Vem na minha cabeça, por que você não faz uma boa marmita, uma marmita farta, e sai na rua, nesse momento, entrega para o mundo desconhecido, a pessoa que você nunca viu na tua vida, vai na rodoviária aqui de Cacilândia, quantos pedintes tem aqui, e você oferece aquilo ali como gratidão, né? Por que não fazer esse tipo de coisa, né? A gente é evoluído de uma forma tremenda, mas não consegue fazer, muitas vezes, o mínimo, né? Esse é o meu grande questionamento. Geralmente isso acontece, pastor e Luiz, só que no dia 26... O resto que sobrou eles levam. Né? Eu vejo isso tão feio, né? Se não congelar, né? Se não congelar. E eu acho isso outro dia de feio. Eu já passei Natal de todo jeito. Já passei Natal socorrendo gente com casa caindo. Eu já passei Natal fazendo cesta básica. Eu já fiz Natal socorrendo família que não tinha nada para comer dentro de casa, sabe? Eu já passei cada Natal, mas já passei Natal também com mesa de sobrar comida e eu acho que cada momento, acho que onde você tá, se o seu Natal lhe permitiu a estar naquele lugar, eu acho que você tem que celebrar o Cristo da melhor maneira possível para aquele presente momento, né? Então eu vivi várias vezes, eu saí de Ouro Preto, já fui em Patinga, socorrer pessoas no Natal, debaixo de chuva, fazendo mudança, né? E pessoas festejando e eu carregando fogão, carregando máquina, né? E fiz isso e faria de novo, né? Sem nenhum problema, porque eu não gosto de data comemorativa assim. É Natal, eu vou lembrar de Jesus e vou festar e vou ser feliz no Natal. Eu acho isso muito pobre. Eu acho isso muito pobre. E eu acho que a forma que eu levo no Natal, o que eu vou fazer nesse Natal? Eu tenho a oportunidade de ajudar alguém e eu vejo essa necessidade, eu ajudo. Se esse Natal me proporcionou só lembrar dele e falar dele para as pessoas que estão próximas a mim, eu vou falar, né? Só que o bom é que a gente poder alegrar o Natal, ser o Natal de alguém. Né? Eu já estava até comentando na rádio, né? O pastor escutou, que presente o aniversariante gostaria de ganhar nesse Natal, né? Aí eu citei o texto, né? Tive sede e não me deste de beber, tive fome e não me deste de comer, né? Passei frio e não me deste nada para me vestir, tive preso, não me visitou. Então o Natal é o quê? Você fazer o bem independente de quem está do outro lado. É entender o sacrifício
de Deus em Cristo. Eu vou dar o meu filho, porque se ele olhasse para a humanidade e falasse assim, não, ele não merece, não vou mandar, não, Jesus, fica aqui comigo, né? E eu acho que é isso o negócio, né? Não, Natal, eu vou ajudar, porque a gente for na rodoviária, né, Luiz? O cara tá vendo cachaça, o cara tá podre, é um ser humano defecando, se autodestruindo, né? Tá na miséria, né? E você olha, não, esse cara é um vagabundo, esse cara aí não merece eu perder o meu tempo, dizimar uma parte da minha comida para ele, né? Não, mas é isso que o Evangelho nos ensina, é isso que o próprio Deus nos ensina. E dizer que é cristão, e dizer que eu comemoro, porque só comemora Natal quem é cristão, né? Então, o cara que fala assim, eu sou ateu, o ateu não comemora, o gnóstico também não. Do resto, todo mundo que comemora o Natal é cristão. E aí, como ser um cristão e olha para alguém e não ajuda? Mas aí, respondendo aqui, a ausência do Cristo nos leva ao egoísmo, ao egocentrismo. Sem dúvida. Né? Porque se Cristo está presente de fato, de verdade, aí nós vamos compartilhar. O Natal tem tudo a ver com partilha, né? Com a manifestação desse amor de Deus em nossos corações, né? Mas a partir de nós vamos pensar no outro também. Nós não vamos comer tudo aquilo que num dia só, porque muitas vezes fala, mas para aí, é tanta coisa, né, que as pessoas fazem para um almoço, uma celebração de Natal, que fala, meu Deus, né? Não estou dizendo que isso seja ruim, não é isso, mas nós precisamos lembrar do outro, daquele que não tem, né? Muitas vezes você senta na mesa farta, né, e come, né, e bebe, e esquece do seu próximo. Então, Natal, ele só tem sentido se Cristo estiver presente, né? Se ele está presente, aí sim, mas se não, ele perde o sentido de ser, né? Sim. Agora, ele estando presente, de fato, de verdade, nós vamos priorizar ele. Aí que está. A falta, quando nós esquecemos dele, é porque não estamos mais priorizando Cristo. Nós lembramos disso, daquilo, daquele outro, dos presentes, né, da comida, mas não do Cristo. Me parece que do dia 24 para o dia 25, a festividade que a gente passa é no automático. Se eu não comprar um peru, não comprar um tender, não tiver uma maionese, um monte de cerveja, né, aí a coisa não vai. Parece que tá indo no automático, né? Se eu não conseguir comprar um bom celular para dar para o meu filho ou para minha esposa naquele dia, parece que a data não é especial. Sim. Né? O aniversariante não somos nós, né? Mas a alegria, né? Natal é alegria. Sim. Mas é alegria que ela não se limita a esse tipo de coisa. Sim. Mas a alegria nossa não é compartilhar o que nós temos? Sim. Essa é a maior alegria. Alegria. Mas o que é bonitinho é tipo assim, é que o marketing faz e faz muito bem feito, né? Claro. Que é bonitinho. Aonde o Papai Noel entra? Só nas casas felizes. Todo o marketing é feito assim. Aonde que a Coca-Cola entra no Natal? É só nas cidades lindas. Aonde o Papai Noel chega com a caixa de presentes. É naquela família toda estruturada, né? E você nunca vê o Papai Noel chegando onde precisa chegar para o outro que não precisa. Então, como que nós comemoramos o Natal? De forma muito camuflada, tá lá de forma muito subjetiva, a gente começa a falar, pô, o Natal preciso comprar um presente pro meu filho, Natal preciso... é mais um presente que ele não precisa. Talvez se a gente pensar, pô, meu filho tem tanto presente, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o meu filho e vamos dizer assim, olha, vamos dar um presente para alguém esse ano? Você tem tantos, você não precisa de mais um. Vamos fazer isso. Talvez eu acho que esse seja o caminho, porque a mídia é bonitinho, né? Você fica olhando e de repente a gente começa a agir de forma assim, muito natural, porque isso vai entranhando a gente. Acho que graças a Deus a gente tem a mesa farta e no dia 24 para o dia 25 a minha família sempre tem esse hábito aí da passagem, né? Sempre lá do meu pai, da minha mãe, esse hábito. Mas sabe que nesse momento que eu estou comendo ali, mesa farta, né, com a graça do bom Deus, eu fico pensando, né? Quantas pessoas nesse momento não tem nada para comer, né? E a gente comendo esse monte de coisa e se eu não comer uns 2, 3 pratos, é feio. Tem que comer bastante, né? Até você explodir ali de comer. É bem assim que acontece, né?
E quantas pessoas naquele momento, não estão sendo piegas assim, né? É pensamento meu, né? Estão passando fome, estão passando necessidade, né? E eu acho que tinha que inverter isso aí, né? Por que a gente não pode partilhar? Por que ter tanta coisa? Vão ter um pouquinho de 20% a menos, mas vamos partilhar com quem não tem nada. Eu acho que é esse que é o sentido do Natal, de tudo que a gente teve de tão bom durante o ano. Mas... porque talvez, quando a gente fala, você falou em presente, pegando esse gancho aí, talvez o nosso filho não precisa mais de presente. Ele precisa da presença, da nossa presença e da presença do Cristo. Não de presentes. É o maior presente. Né? O maior presente é isso. É a sua presença, papai. É a sua presença, mamãe. É a sua presença, vovô. Né? E presentes torna-se algo muito... hoje está tão assim, você percebe isso, que as crianças ganham tanto presente que não valoriza mais. Não valoriza, né? Quebra tudo, acaba muito rápido. Né? 2, 3 dias acabou. Eu me lembro aqui, lembrando a gente ganhava presente, pelo menos quando eu era criança, era de ano em ano, quando ganhava. Quando ganhava. Era muito difícil. E quando você ganhava, você cuidava daquilo. Por que cuidava? Porque você sabia que aquilo tinha valor. Era precioso. Precioso. Né? Agora não é tanto presente que as crianças não valorizam mais. Né? Então eu vejo assim... até não lhe cortando, além de presente, a mesa da gente. Não era essa fartura que é hoje. Era muito diminuto, né? Eu falo uma coisa boba, mas as pessoas até nem acreditam. Refrigerante a gente tomava Natal, o aniversário, acabou. Hoje não, é o dia inteiro a gente toma refrigerante. A gente não compra de litro mais, a gente compra de fardo. E deixa do lado da geladeira ali, né? Porque não cabe na geladeira, vai pegando e colocando. Então a gente chegou nesse nível, né? Então, acho que aí que a gente não dá o valor, o devido valor. Né? Eu lembro que refrigerante, o Luiz Arthur, a gente tomava, tinha um senhor que de vez em quando ele chegava na Dona Jerônimo, né? E lá ela vendia aqueles guaranazinhos pequenos e ela tinha lá um prego assim que para furar furava para aproveitar bem, furava a tampinha e você tomava assim golinho mesmo, mamava ali mesmo. Mas você valorizava isso. Né? Desse tamanhozinho as garrafinhas. Né? Então hoje você compra o que você disse, de fardo de refrigerante. É assim. Né? Mudou muito. E eu acho que também mudou a forma de comemorar e a forma também de... se você falar hoje de Cristo numa ceia, você é ridicularizado, você se sente constrangido a falar da ceia. Vamos fazer um teste na nossa ceia esse ano. Vamos parar a ceia e vamos dizer assim, olha, nós estamos aqui por causa de alguém muito especial. Nós estamos aqui porque... Faça aí na sua casa. Aí, e depois conta pra gente. Né? Conta pra gente, ó, estamos aqui por causa de um momento muito especial. Você mesmo que está escutando a gente aqui, está escutando o pastor, o Dr. Luiz Arthur. No momento ápice da comida, para tudo, para a refeição, agradece pelo ano, agradece pelo presente da vida e agradece porque você tem Deus e que esse Deus que te ama enviou um filho para morrer pelos teus pecados, para te dar sempre uma nova oportunidade e que você vai fazer diferente e que cada um que estiver naquela mesa junto com você, você vai trazer à luz, à consciência que você precisa ser um pouquinho melhor do que você foi nesse ano. Eu acho que faz o teste, vamos ver se você vai se sentir constrangido ou se as pessoas vão ridicularizar você, né? Faz esse teste, depois você conta pra gente no Store Podcast, entra lá e vai no direct e fala com a gente como é que foi essa experiência. Eu acho que vai valer a pena, né? E muito. Eu me lembro antigamente, com vocês devia ser a mesma coisa, se reunia a família naquele tempo era muito grande, né? Primo, prima, sobrinho, aquela monte de gente, e cada um levava um pouquinho de comida para partilhar. Aquele monte de gente, cada um levava um pouquinho. E aí tinha um milagre ali na mesa, o milagre da multiplicação. Porque depois sobrava, era um milagre da multiplicação, e era tão gostoso, né?
porque você aproveitava aquele momento, era tão especial, e tinha um momento de oração, um momento de falar. Faz muito tempo, sei lá, uns 6, 7, 8 anos atrás, eu estava num local que a gente estava também comemorando, do dia 24 e 25, e a gente, estava tudo pronto para devorar aquilo ali, né? Tá todo mundo ansioso para comer aquele monte de coisa. E assim, peraí, calma aí, vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus. E todo mundo ficou meio em choque, assim. Isso é o básico, é o básico do básico. Você agradecer, você pegar a Bíblia, ler um pedaço, né? Um versículo, um capítulo, né? Mas parece que as pessoas ficam, tem que fazer isso. Essa festa é por causa dele, é por ele, né? E Natal é o quê? É luz. Talvez você pode estar aí não valorizando tanto essa luz que é o próprio Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então Cristo, ele é essa luz que veio ao mundo. O povo, quando Jesus se manifesta, é aquilo que você disse, o mundo estava em trevas. Né? Exato. A luz veio, né? Começando assim como, quem sabe, uma pequena, né? Uma fagulhinha, e de repente ele começa a mudar, né? Esse é o Cristo. Talvez a gente não consiga assim estar trazendo esse Cristo para a nossa mesa, porque estamos na escuridão, estamos cegos. Queria também perguntar para o pastor, o Freitas não estava, o Freitas estava a hora antes do podcast, no cafezinho ali, que tão gentilmente você nos oferece. É uma hora bacana, uma hora tem que filmar ali, né? Estava eu e o pastor conversando, eu estava perguntando, porque a gente quer saber, a gente quer entender. Estava perguntando para o pastor por que os magos fizeram um caminho diferente. Mas a minha pergunta não era pelo rei Herodes, né, que eles não queriam encontrar com ele. A minha indagação para ele era outra. Então eu queria que o pastor explicasse isso, falasse sobre isso. Vai lá, Freitas, fala para nós aí. Acho melhor o senhor falar. Não. Por quê? Qual que é a pergunta mesmo? Por quê? Por que eles fizeram um outro caminho? A minha indagação que eu lhe fiz ali no café é a transformação de vida. Então eu queria que o senhor tocasse nesse É como se fosse uma conjectura. Que ele veio por um caminho, mas teve um encontro com Cristo e voltou pelo outro caminho. Quando eles encontram com Cristo, né? Você percebe ali com Cristo, e eles testificam, né? E quando eles retornam, eles voltam para outro caminho. Isso fala em transformação mesmo, né? De mudança de mentalidade. Então, Cristo, ele veio para transformar, para mudar, né? Aqueles que vêm por um caminho, eles voltam por outro caminho, né? O caminho agora da paz, o caminho da justiça, o caminho da verdade, o caminho da vida, né? Não da morte, porque Herodes era a morte em vida, né? Ele era aquele que promotor da morte. Jesus, promotor da vida. Eles encontram com a vida e agora esse encontro é transformador. Tão transformador que eles começam a vivenciar esta verdade, né? na sua própria vida. Eles recebem essa vida do Senhor. Então, a vida que nós temos em Cristo hoje, né? Nós recebemos desse Cristo e ela exala esse bom perfume. Nós estávamos caminhando em determinados caminhos de perdição, né? E quando encontramos com Cristo, nós estamos em outro caminho, né? Por quê? Porque encontramos com aquele que é a própria vida, né? E é muito bacana, né? Quando você tem essa consciência que, poxa, eu estive diante
do Salvador do mundo, né? Eu cumpri um legado, né? Eu cumpri como a minha obrigação diante de Deus. Um levou ouro, outro levou incenso e o outro levou mirra, né? Um levou adoração, Sim. O outro levou perfume. O outro levou condições para eles chegarem ao Egito. Levou o ouro, né? Então é a provisão de Deus e o cuidado de Deus, usando pessoas que estão extremamente longe, né? E Deus fala, não, tá tudo dentro do meu projeto, tá tudo dentro do meu projeto. E é entender isso, né? Pra vida, né? Pô, eu resolvi trilhar esse caminho. E nesse caminho, as pessoas que estão perto de você não vão entender. Então ele vai pegando pessoas de longe que não tem nada a ver com a sua vida e não estão preocupados com o seu passado, não estão preocupados com o seu estilo de vida. Eles vão vir, deixar ouro, deixar incenso, deixar mirra e vão embora, né? Eu acho isso muito, muito bacana, muito lindo. E foi a função deles, né? Sim. A estrela no coração. Poxa, vimos a estrela, de repente, ou encontramos a estrela, né? Nós estamos em Belém, encontramos a estrela, melhor dizendo. E aí bate na porta, quem recebe? Maria. Né? Olha, o Salvador está aqui, vemos a estrela. E a estrela está aqui, a gente viu a estrela descendo. E a mesma estrela que a gente viu ela descendo, ela está aqui. E como um sinal, né? E eu acho que Deus, ele não deixa dúvida, né? Não, e é interessante, quando eles encontram com Cristo, você percebe, porque quando eles falam com Herodes diz o quê? Ó, vocês vão lá, e vocês voltam aqui para me adorar. Volta aqui, né? Mas olha, porque eu vou para adorar. Olha só, sim, a mudança, a metamorfose aqui, de mentalidade, né? E eles, olha só, e quando eles encontram com Cristo, o que acontece? Eles voltam para outro caminho. Por quê? Eles têm um discernimento. Eles sabiam que Herodes iria ali para matar o menino Jesus, né? Então, esse encontro com Cristo, ele é tremendo, transformador, libertador. Então, eles não iam compactuar agora com a morte do inocente. Jamais faria isso agora, né? Eles não iam compactuar porque com um rei perverso. Não, com alguém que queria destruir a vida daquele que veio para dar a vida, né? Bom, uma figura histórica que eu acho que é pouco falado é sobre o José, né? Esse homem, né, na vida de Jesus, a importância que ele é, e me parece que ele passa assim mais despercebido, mais, né, ao lado desse grande movimento, né, do Messias, né? E é uma pessoa que foi fundamental, porque aceitar uma mulher grávida naquela sociedade, né, daqueles tempos. E Luiz Arthur, pensando sobre José um pouco, né, falando sobre ele, você percebe que antes do anjo falar com ele tenta deixar ela secretamente. Você percebe o temor no coração dele. Uhum. O homem que teme a Deus. E quando o anjo fala com ele não tem dúvida, né? Ele é obediente. Então, José, para mim, é um pai tremendo, um marido exemplar, né? Alguém que teme a Deus, que obedece a Deus. E ele é filho de Davi por causa de José e não por causa de Maria. Sim, né? Tanto é que na genealogia de Jesus, Deus ele foi tão honroso com 5 mulheres porque não podia entrar, porque Mateus ele escreve para o judeu. E o judeu não entra mulher na genealogia. E aí tem 5 mulheres históricas que fizeram parte dessa genealogia, que serviam a outras pessoas que não era judia, e ele coloca e ele fala assim, ó, e de José, Maria gerou Jesus. Desde Davi, ele veio traçando, que é diferente do que Lucas, né? Lucas já pega a genealogia de Maria e leva ela até Adão. Né? Por quê? Porque Lucas escreve para os gentios, né? Porque
obviamente, né, Mateus escrevendo para o judeu, ele não tinha nenhum interesse de alcançar o mundo, ele está escrevendo especificamente para o povo, né? Então, entender isso fica bacana, senão é porque ele limita a salvação, mas não é que ele limita a salvação ao povo judeu, é porque ele escreve para o judeu, então não havia nenhum interesse dele dizer, olha, é de Adão, diferente de Lucas. Lucas era gentil, falou, opa, esse trem eu faço parte desse pedacinho também, e aí ele escreve a genealogia depois de Davi e vai até Adão, e é muito, muito lindo, e Lucas era um historiador fantástico. O capítulo 1 e capítulo 2 de Lucas, você vai perceber aqui tanto a importância da obediência a Deus, né? Tanto de José quanto de Maria. E não só a obediência, mas a fidelidade e a confiança. Então eles confiam no Senhor, eles confiam na palavra de Deus. Eles não têm dúvida que é acerca daquilo que está acontecendo na vida deles, né? E por isso eles são tão abençoados, né? Tanto José quanto Maria. Eu vejo assim, tanto ele, José, quanto Maria foi muito importante para Jesus, né? Para o menino Jesus, o pai quanto a mãe, né? Muitas vezes nós falamos muito de Maria, né? E esquecemos de José. Eu acho passa desapercebido, né? Passa o lado. Mas ele, imagina só, paternidade, que Jesus crescendo ali, né? Junto com o pai, tendo essa referência, né? De paternidade aqui, ele olhando para José, caminhando com José, aprendendo com José, né? Ele aprende, crescia em graça e em conhecimento. Então esse conhecimento ela adquire de quem? Do próprio pai. O pai ensina princípios que são eternos, né? Para esse menino. Até então, né, pastor, que ele tem um cuidado tão especial, porque ele sabe que o Messias está no ventre, que ele nem coabita com ela, né? Sim, ele não coabita com ela até que ela, né, ela deu à luz o menino Jesus. Depois eles têm uma vida normal de casal, né? Era para cumprir o chamado, né? O propósito de Deus, né? Então estava estabelecido dentro de um tempo, né? Verdade. Deus na história, né? Ele não. Eu iniciei aqui dizendo que Deus continua no controle de todas as coisas. Ele estava no controle da história, né? Quando veio o menino Jesus. Então é importante você que está aí nos assistindo nesse momento, né? Pensar sobre o Natal. E ele só tem sentido se Cristo estiver presente, senão torna muito vazio. Tudo passa, vem o outro dia, o dia 26, e nada tem muito sentido, né? E esse Jesus, quando ele vem para permanecer, para ser o Senhor da nossa vida, né? E se você tem esse Jesus como Senhor, você precisa estar valorizando esse Cristo, né? Colocando ele no lugar devido, porque muitas vezes nós deixamos ele lá, lembramos ele lá assim quando lembramos, né? Sim. Mal lembrando. A gente lembra do cheddar, né? Lembra do peru, né? Lembra da picanha, Do presunto. Mas a gente esquece do Eu acho que aniversariante. Exatamente. É perfeito o que você falou. Acho que a gente conseguiu aí dessecar bastante esse assunto, né? Acho que foi tremendo o jeito que o pastor falou, o Freitas falou. Acho que foi perfeito sobre isso. Eu queria avançar um pouquinho, né? Nós temos uma novidade. Boas novas? Boas notícias. As boas novas de salvação foi Cristo Jesus, o Senhor. Ele é a luz que veio, né? Mas aí, Cacilândia. Cacilândia. O que é Cacilândia, com o pastor cidade, Cacilândia é a minha cidade natal, né? Onde eu nasci, onde aqui eu cresci. Eu lembrei aqui, Luiz Arthur, eu lembrei aqui do meu Guaranazinho aqui, do Guaranazinho que eu tomei lá na infância, né? Ali, o Milton Saik, né? O Milton Saik, o Milton japonês. Ele santista, né? Torcedor do Santos. Eu aprendi a torcer pro Santos com o Milton na época. É interessante isso, né? Olha, ouvintes, quem está nos assistindo, eu estou achando que o Freitas tentou
chegar num caminho, o pastor deu uma escorregada agora. Deu uma escorregada boa. Mas eu queria falar o seguinte, né? O pastor sabe que a gente tem um pouco de liberdade com ele e a gente ama muito o pastor. Mas o pastor está saindo de Cacilândia, está indo para uma outra cidade, né? Um outro trabalho que ele está fazendo. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria que ele falasse dos anos que ele teve agora em Cacilândia, que ele fizesse um balanço para a gente do que ele achou produtivo, do que ele desempenhou, das frustrações. Olha, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito menos. Como é que foi esse? Quantos anos em Cacilândia nesse período agora? Então, Luiz Arthur, eu cheguei junto com a pandemia, né? Um momento difícil. Difícil, foi 2 anos assim. A igreja fechada. Mas nós não chegamos a fechar a igreja, mas nós transferimos os cultos ali para fora, né? Mas muito limitado, né? E muitas pessoas não iam nos cultos, porque realmente, né? E teve um momento que nós não tinha como realizar os cultos, né? E eu sou testemunha de uma coisa que o pastor fez. O cuidado e a segurança que ele desempenhou nesses cultos. Os cultos não eram feitos dentro da igreja, eram feitos fora num ambiente maior, sim, com os locais delimitados. Os casais não poderiam ficar juntos, ficavam separados, para o cuidado que ele teve. Então, poxa, eu só agradeço isso. Nós não deixamos de atender os irmãos, né? Nós levávamos ceia para todas as pessoas, de casa em casa e tal, né? Foi assim, mas só que procurando manter distanciamento daquele, né? Com aquele aparato e tal, mas foi assim, um tempo de aprendizado, né? Tempo de aprendizado que ninguém esperava. Conseguimos deixar o povo mais unidos, né? Perdemos uma irmã logo no início da pandemia, né? Mas foi a única pessoa que faleceu, né? Mas graças a Deus foi um tempo difícil, mas um tempo também de aprendizado e crescimento. E depois, pós-pandemia, aí aquele retorno, né? Lentamente e tal. É quase começar de novo, porque assim, o cara desacostuma, né? Porque o culto é o seguinte, assim, é legal, a gente vai pra igreja, mas acaba se tornando um hábito, né? Como tudo na vida. E aí você perde esse hábito de ter que, para restaurar isso, é meio complicado. O cara costuma, né? Vou ver culto pela internet, no YouTube. Porque aí vê, né, aquela explosão dos cultos na internet e tal, aquela coisa. Mas o presencial é outra coisa, né? Outra coisa. Então, assim, eu vejo que os nossos cultos têm sido algo, assim, muito impactante, né? Deus tem falado muito, Deus tem agido de forma maravilhosa. Então, eu analiso esse tempo é um tempo frutífero, né? Onde Deus nos trouxe até Cacilândia para cumprir com o propósito dele, né? Sim. E nós cumprimos com aquilo que estava determinado por Deus. Deus nos abençoe. Amém. Né? Batizamos muitas pessoas, recebemos muitas pessoas na igreja, cuidamos de muitas pessoas. Se eu disser que a gente não erra durante... claro, ser humano, nós erramos, né? Se eu pudesse voltar lá atrás, quem sabe eu faria um pouco diferente. O que o senhor faria diferente? Né? Então... Não comprometendo, mas se alguma coisa... Não, acho que isso aí não tem necessidade. Eu acho que... Porque serve de exemplo pra gente que vai ficar, né, Luiz? Sim, poderíamos ter assim, enfatizado mais o discipulado, né? O discipulado, ele é muito importante na formação da liderança, né? Para a formação da liderança. Embora esse período, né, que você acabou de dizer, Luiz Arthur, também, de você trazer de volta, né, essa liderança aqui vamos continuar a caminhada, nós não podemos parar, nós temos que continuar. Aqueles que estavam no lugar de conforto, você precisa trazer de volta, né? Mas todo esse processo, né? Mas eu creio que nós cumprimos aí com aquilo que estava determinado, né? Por Deus. É claro que eu pontuo aqui apenas que eu creio que deveria ser mais enfático, né? O que toca o treinamento de líderes, embora nós fizemos isso, né? E estamos continuando fazendo até
dia 31 nós estamos aqui na pegada, assim, sem parar, né? Trabalhando, fazendo aquilo que está determinado por Deus, mas nós não tínhamos planejado isso. Eu, como pessoa, né, não pensava sobre mudança daqui, isso não foi planejado, não. Mas isso foi algo assim que já estava determinado pelo Senhor nosso Deus, né? Porque para onde nós estamos indo, né? Hoje eu tenho certeza disso, que Deus, né, vai nos usar naquele lugar, que é a cidade de Ourinhos, São Paulo, o distrito de Marília ali. Eu estarei sendo superintendente, né, daquele distrito, que compreende as cidades de Ourinhos, de Avaré, Bauru, Cândido Mota, Marília. Ourinhos está quase na divisa do Paraná? Né? Próximo da divisa do Paraná. Divisa com Jacarezinho. Jacarezinho, isso. Divisa. Então, assim, Ourinhos, né, é uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Né? Vai pegar ali Marília, vai pegar Lins, Bauru, é uma região enorme. Isso, são 12 cidades, mais ou menos, ali que nós vamos... mas são próximas, né? É diferente. Rodovia né? boa, pedagiada. Não é assim, Chapadão, 100 km, né? Não, no raio ali de 100 km do entorno de Ourinhos, tem mais de 50 cidades. Nossa. Muito pertinho tudo ali. Próximo, né? Então eu creio assim que, eu não sei quanto tempo eu vou estar lá, né? Mas eu sempre digo o seguinte, Luiz Arthur, eu preciso estar debaixo desta nuvem, né? Como Moisés lá, quando a nuvem saía, ele ia. Quando Deus falava, agora eu quero que você vá, que você... Então, quem sabe daqui 5 anos eu estou de volta aqui, pode ser, né? Sim. Pode ser que isso aconteça, e com todo prazer eu vou estar, né, de volta, se for necessário, se Deus assim nos chamar de volta, tranquilo. Então, sempre, no meu ministério, eu procurei ouvir a voz de Deus, né? E obedecer. Não vou porque por isso ou aquilo, não, pelo chamado de Deus, né? Deus tem algo a realizar naquele lugar. Uma cidade de mais de 100 mil habitantes, que tem uma igreja central, né? Tem uma congregação de São Pedro Turvo também. É um projeto de revitalização de uma igreja, né? Muito trabalho, né? Nossa. Então eu conto com as orações de vocês, não só Luiz Arthur, Freitas, enfim, Leandrinho, né? Mas toda a igreja, tanto a igreja de Ourinhos quanto a igreja de Cacilândia, aqui o distrito MS2, né? Onde nós fizemos um trabalho que Deus nos honrou, Deus nos abençoou, a igreja de Chapadão do Sul, né? Isso, nós estamos à disposição aí para viver essa verdade do Evangelho aonde Deus nos envia. Né? Sabe, quando o pastor foi tomar um café comigo e contou que ia mudar, para mim, no primeiro instante, eu levei um choque, né? Depois que eu comecei a deglutir a ideia, eu comecei a ficar mais tranquilo e comecei a orar pelo pastor, para que ele tenha, nessa nova jornada, nesse trabalho novo lá em Ourinhos, que ele desempenhe como ele tem feito aqui em Castilândia, né? Para mim, um pastor especial, que me ensinou, que me ajudou demais. Eu quero testemunhar isso nesse programa, né, que vai ficar gravado, e o pastor tem que saber disso, o Freitas e todo mundo, né, me ajudou demais nessa caminhada. E eu vejo nas minhas orações, e vejo mesmo, e até já confidenciei isso para o pastor, eu vejo que é um até logo, né? Que em breve o pastor vai estar junto com a gente. Amém. Em Castilândia, vai voltar para Castilândia. Acho que tem muito para construir aqui pela nossa cidade, não só pela nossa cidade, mas pela nossa região. A gente, o Freitas sabe muito mais que eu. O Freitas vai a Chapadão junto com o pastor, né, ministrar a palavra. Acho que tem tanta coisa na nossa região que a gente pode fazer e vamos fazer juntos, né? Eu acredito nisso piamente e estou orando para isso. Eu acho que é um até logo. Daqui a pouco a gente vai ter notícia que o pastor está de volta, construindo e fazendo cada vez mais pelo Evangelho. É isso que a gente quer, né? Que tem essa construção permanente.
E é bacana, novas ideias vão chegar com um novo pastor, Sim. sem dúvida, que nós vamos acolher, receber muito bem em Castilândia. Né? É o pastor Giovanni, viu? Pastor Giovanni. Pastor Giovanni. De onde que ele é? É a Maria Divina, a esposa dele. É o mineiro ali de Berlândia, né? O mineiro de Sala Berlândia. Está perto de nós, 400 quilômetros. Então, assim, ele é um amigo, né? Conhecido há muito tempo. Tem quantos anos? Né? O Giovanni deve ter aí, rapaz, uns quase 50 anos, mais ou menos. É novinho. É novinho ainda. Novinho. Eu tenho quase 60 e estou novinho ainda, né? E vai durar 120 no mínimo. 120, estou caminhando para 120. Na metade já, né? Agora, Luiz Arthur, eu quero aproveitar esse podcast, né, que está ficando aqui gravado, né, para dizer o seguinte: eu quero agradecer vocês, né, por permitir o meu pastoreio, né, o meu cuidado, porque se vocês também não permitissem, isso não tinha acontecido, né? Tanto o Freitas quanto o Luiz Arthur, a liderança da igreja aqui em Castilândia. Eu quero agradecer vocês pelo empenho, pela dedicação, por tudo que vocês fizeram por mim, por minha esposa, por minha família e pelo reino de Deus, né? Pastor Mário, Pastorzão, Deus abençoe. Os pastores aqui de Castilândia, eu quero agradecê-los, né, pelo tempo que eu passei como líder do COMEC, Conselhos de Ministros Evangélicos de Castilândia, né? Foi um tempo muito bom, né? Que Deus possa abençoar vocês também de forma poderosa e que a graça de Deus continue estendida sobre todos e todas. Quero agradecer os irmãos da Igreja Metodista em Castilândia, do mais simples, né? A todos os irmãos, porque todos são muito importantes. Verdade. Muito importante para a minha vida, muito importante no reino de Deus. Todos são importantes, né? E que vocês, eu tenho certeza de uma coisa, que Deus vai continuar usando vocês como instrumento nas mãos dele, né? Amém. E a obra de Deus vai avançar nesse lugar, vai dar continuidade. O meu sonho como pessoa, vou compartilhar com vocês aqui agora, um dia voltar para Castilândia, não sei se eu vou voltar para pastorear, tomara que seja, né? Sim. Mas também de construir a minha casa aqui para viver, né, os 120 anos, né? Para chegar Na lá. beira do rio, Opa! olhando pro Goiás. O terreno já está lá, né? Então, assim, isso é um sonho, né? É um sonho do pastor Mauro, e se Deus assim permitir, nós estaremos realizando esse sonho, né? Eu creio. Bacana. Eu creio e vamos estar orando por isso. Se eu pudesse resumir essa jornada do pastor Mauro em Castilândia, eu resumiria com uma palavra só: cuidado. O cuidado extremo que ele tem com os membros da igreja, né? Isso aí, eu já falei várias vezes aí, e não canso de repetir, né? A gente não quer um pregador, né, famoso que esteja na igreja ministrando. A gente quer que tenha um pastor junto com a gente no dia a dia. E esse cuidado o pastor tem, né? Quantas e quantas vezes, né, ele manda para nós, 5 da manhã, 5:30 da manhã, manda 1 minuto e 30 de oração. Ali para nós, no dia a dia, né, Freitas? Sim, bicho. A diferença que faz no nosso dia a dia, na nossa semana. Semana passada eu estava viajando, fui para Uberaba, fui para Araçatuba, um monte de lugar. Ele faz um bem para a gente, levanta a gente, né? Deixa o nosso dia tão abençoado. Então, é isso que eu queria deixar assim, né? Qual a definição do pastor Mauro? Cuidado que ele tem com os membros da igreja. Né? E eu só quero cada vez mais orar por ele e pela família dele, que tem um trabalho extraordinário em Ourinhos e que volte logo. Sim, volte logo. É interessante você que está aí escutando a gente. O Luiz, ele é gaúcho, né? E o que ele está falando realmente é verdade, né? É um cuidado que tem, e o Luiz é muito verdadeiro quando ele fala, né? E realmente o pastor Mauro, eu estou vivendo isso pela segunda vez, né? O pastor Mauro foi o cara que me catetizou a ser apaixonado pela palavra de Deus. Foi ele que me deu a primeira oportunidade para dar
aula em escola dominical, né? A gente estava estudando o livro de Hebreus. Cara, o cara sabe até. Marca na vida da gente. Hebreus capítulo. Tendo a lei à sombra das coisas futuras e não é mais exata das coisas. Eu li o livro de Hebreus todinho para poder falar 5 minutos. Né? Eu falei, nossa, vai ser 1 hora de escola dominical, vai ser pouco para mim, né? Eu falei 5 minutos, li o livro inteiro, né? Para poder falar 5 minutos, né? Hoje, né, 20 anos depois, eu falo, né, uma palavra, eu falo 2 horas, se deixar, né? Tem que pedir para parar, né? Mas assim, só agradecer. E aí ele foi embora, né? Ele deixou a gente também, né? O que você tá vivendo hoje aqui, eu vivi no ano de 2001, né? E foi bacana, a gente fez um jogral e tal. Eu tava lembrando pra ele esses dias, tava só nós dois aqui conversando, que aqui a gente chama de escritório, né? Escritório. Escritório nosso aqui, né? E aí a gente tava lembrando, falei, você lembra quando que eu disse pra você o dia que você foi embora? Né? Ele não lembra, lógico, não lembra, né? Aí eu falei pra ele, olha, livro do 10º profeta menor, tá escrito assim, te farei como anel de selar, porque te escolhi, assim diz o Senhor Jeová, né? E vou deixar de novo, amém, né? Que você realmente e eu voltei agora pra igreja e o pastor me assistiu, louvo a Deus, que o pastor de uma forma muito linda, muito afetuosa, teve um ombro amigo para escutar, para carregar, para nos orientar. E vai servir de mais ombros, né? O senhor está indo porque o senhor precisa emprestar o seu ombro para muita gente lá em Ourinhos, né? E eu acredito que Deus te faça prosperar. Amém. Né? Em saúde, em graça, em conhecimento. E deixo as palavras de Pedro também, né? Antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento, porque essa é a vontade de Deus. Amém. Né? Na vida do Senhor. Mas muito obrigado pelo carinho. Eu não vou verbalizar mais, porque eu acho que se eu verbalizar eu vou diminuir o sentimento de gratidão que a gente tem pelo pastor, né? Pelo amigo, pela pessoa que a gente aprendeu a amar, respeitar e admirar, tá? A gente sempre tem um tempinho no final do podcast de fazer as perguntas rápidas e respostas rápidas, mas hoje eu não quero fazer isso. Acho que eu queria aproveitar esse tempo que a gente tem agora no finalzinho do programa, para o senhor deixar uma palavra nesse período tão especial, o período de Natal. Nós vamos estar transmitindo esse podcast no dia 23, especialmente para as pessoas estarem vendo no dia 23, 24, 25, nessa data tão especial. Então, esse tempinho aí de perguntas e respostas, eu queria lhe dar para o senhor deixar uma palavra nesse ano de 2024, nesse Natal. Eu gostaria de dizer para você que a maior expressão do amor de Deus é Cristo. Esse Cristo que veio, que nasceu. Aí você pode estar perguntando, mas como eu posso? O que farei por todos os benefícios que o Senhor tem feito? Aí é preciso você lembrar que o seu Natal precisa ter o Cristo como centro da sua mesa, aquele que vai, ser glorificado e exaltado na sua festa, no momento em que você vai celebrar esse Natal. Cristo deve ser o centro. Não esqueça, se você tem essa convicção que Cristo é a maior expressão do amor de Deus, você precisa demonstrar isso. Como demonstrar então? Valorizando Cristo, na sua festa, na sua casa, na sua família, na sua empresa, você empresário, Deixa o Cristo entrar na sua vida. Deixa Ele governar a sua vida. Deixa Ele estar presente na sua história. Grande abraço e um Feliz Natal a todos e todas. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. Amém. Pastor, o que é a vida? A vida é o presente de Deus. Presente de Deus. E
vida, ela só tem sentido na presença desse Deus, né? Ela é um presente de Deus, ela vai ter sentido na presença do Senhor, servindo a Deus. Porque fora, ela não tem muito sentido. Isso aí. Gente, estamos encerrando mais um Story Podcast. Lembrando você que você pode nos ajudar grandemente, fazendo 3 gestos, em 3 segundos você faz isso. Você clica e compartilha, você clica novamente e se inscreve no nosso canal, depois você ativa o sininho clicando pela última vez, e toda vez que o Leandrinho lançar o nosso vídeo do Story Podcast, você vai ver lá o Dr. Luiz Arthur, o Freitas e o nosso convidado tá falando. Hoje estivemos aqui com o pastor falando sobre o Natal, falando sobre a despedida, sobre o grande desafio de ter chegado aqui em Cacilândia, e agora ele tá indo fazendo a obra de Deus, aonde Deus o quer. E é assim, uns chegam, outros vai, e a fé continua mesmo, Deus continua o mesmo, e que o espírito de Natal nunca deixe de estar aflorado dentro de você, não só no mês de dezembro, mas durante o ano todo, para que você seja sempre um Natal na vida de alguém. Fazendo isso, é o momento onde você mais vai se parecer com Deus. Amém? Muito obrigado. Amém. Um bom Natal para todos, aproveite. E vamos fazer um Natal esse ano diferente, né? Vamos estar em família, vamos falar de Jesus, vamos falar do nascimento, vamos falar das nossas realizações que só foi proporcionada por Jesus Cristo, né? E vamos fazer um Natal diferente, tá bom? Um abraço a todos, um Natal abençoado. Falei agora, Story Podcast, aposto que a história pode ser a sua. O próximo podcast vai ser o seu, com certeza. Creia nisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.